Bom dia, gente. Bem-vindos ao segundo vídeo sobre árvores de segmento. Hoje nós vamos ver uma técnica chamada propagação preguiçosa, ou mais conhecido em inglês como lazy propagation. Qual é a ideia básica dessa técnica? Na segtree que nós vimos na aula passada, ela só conseguia fazer o update de um ponto. Então, nós íamos ter o array e ele só conseguia mudar um elemento do array por vez, em log n, né? Nós vamos ver a técnica de lazy propagation, que nos permite mudar um range, ou seja, aplicar alguma operação em um certo range do nosso array. Então, mudar todos os elementos de 3 até 7, por exemplo, aplicar alguma operação a eles em tempo log n. E eu acho um algoritmo muito inteligente, porque se você for para pensar, você vai estar mudando n elementos em um tempo de log n. Então, na primeira vez que eu vi, não fez muito sentido na minha cabeça, porque como é que você está mudando n elementos em um tempo menor que n? Porque você tem que pelo menos passar uma vez em cada elemento. E aí a lazy propagation está aí para nos mostrar que é possível fazer isso de um jeito mais rápido, de mudar n elementos em um tempo de log n. Não necessariamente você vai alterar os elementos em si, mas quando você precisar olhar eles, eles vão estar alterados. Então, não vou me exceder muito antes de explicar. Vamos ver esse problema aqui. Que problema é esse? Nós vamos receber um array de n elementos, que ele vai ser inicializado com zeros, e nós temos que escrever uma estrutura de dados que processe dois tipos de carries. Ele vai mudar todos os elementos de L até R-1 para algum valor V, né? E ele vai encontrar o elemento mínimo de L até R-1, né? Então, ele vai passar aqui 1, LRV, então ele vai mudar todos os elementos de L até R para V. E aqui ele vai querer encontrar um mínimo. Então, vamos ver aqui nos casos teste. A gente vai ter um array de tamanho 5, né? E ele vai nos dar 6 carries, 6 operações. Na primeira operação, ele vai alterar todos os elementos de 0 até 3 para 3. Então, nosso array vai ficar... deixa eu anotar aqui. Nós vamos começar com o array 0, 0, 0, 0, 0, né? Então, na primeira operação, ele vai trocar todos os elementos de 0 até 3 para 3. Então, nós vamos ter esse array aqui. 1, 2, 3, né? 0, 0. Isso é após a primeira operação. E... depois ele vai querer saber qual é o elemento mínimo de 1 até 2, né? Então ele vai saber qual é o elemento mínimo aqui. Então o elemento mínimo aqui é 3, né? Então mais 1 é 3. Então vamos ver no output. Primeira resposta deu 3. Beleza. Depois ele vai alterar todos os elementos de 1 até 4 para 4, né? Então ele vai vir aqui de 1 até 4, né? Ele vai alterar todos esses para 4. Então nós vamos ter 3, 4, 4, 4, 0, né? Na segunda operação. E aí depois ele vai perguntar, beleza, qual é o menor elemento de 1 até 3? Depois ele vai perguntar de 1 até 4 e 3 até 5. Vamos ver tudo isso de uma vez. O menor elemento de 1 até 3, de 1 até 4 e de 3 até 5, né? Então nós queremos saber essas carries aqui. Qual é o mínimo daqui, né? O min. De 1 até 3 vai ser esses elementos aqui, né? E isso daqui vai nos dar 4. De 1 até 4 vai ser esses elementos aqui, que isso vai nos dar 4. E de 3 até 5 vai ser esses elementos aqui, que isso vai nos dar 0. Né? Então vamos ver a resposta. Realmente 3, 4, 4, 0. Então nós temos que criar uma estrutura de dados que faça isso de uma forma rápida. Então eu já dei um spoiler para vocês que nós podemos usar uma segtree com lazy propagation para conseguir fazer esses updates em range, né? Mudar todos os elementos de um certo range em tempo logarítmico. Então vamos ver como é que funciona essa lazy propagation, essa propagação preguiçosa, né? Uma coisa que eu queria mostrar para vocês antes o código da segtree que eu disponibilizei no GitHub. E, bom, a segtree normal, sem lazy propagation, essa daqui que nós vimos na aula passada. Eu fiz algumas alterações nela, na última vez fizemos a segtree de máximo.
Uma ideia boa é você criar um array, uma função OP, né? Que vai ser a sua operação. Então, se nós quisermos uma segtree de soma, que nem nós fizemos na aula passada, nós botamos aqui A mais B. Se nós quisermos uma segtree de mínimo, podemos botar mínimo de AB, máximo, qualquer função, se você quiser fazer um ou também, qualquer função que seja associativa funciona. O resto do código tá o mesmo, né? Eu só fiz essa pequena alteração, o código está lá no GitHub disponibilizado. Tanto esse quanto o da segtree com lazy propagation que nós vamos explicar agora. Então só um adendo rápido. Agora vamos ver como é que funciona a lazy propagation, né? Então as operações que nós vamos estar utilizando vão ser da atividade que nós vamos fazer. Então a operação lazy vai ser de assign, né? Então nós vamos trocar todos os elementos, né? Então eu vou botar não lazy, né, para não confundir muito, que vocês vamos dar um range, um assign num range, né? E nossa carry vai ser sobre o mínimo, né? Então nós vamos ver o mínimo em um pedaço do array, né? Então eu vou deixar aqui assign e mínimo aqui do lado, só para nós não esquecermos. Então vamos ter um array aqui, né? Vamos começar com 3, 1, 4, 5, 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6. Vamos montar a segtree de mínimo disso daqui, né? Aqui nós vamos ter 1, que é o elemento mínimo. Aqui também vamos ter 1. Aqui nós vamos ter 5. Aqui nós vamos ter 2, né? Aqui nós vamos ter 2 também, que é o mínimo de 5 e 2. Aqui nós vamos ter 1. E aqui nós vamos ter 1 também. Então essa é a nossa segtree. Antes de nós começarmos com a lazy propagation em si, vamos supor que nós nunca vimos esse algoritmo, até porque nós nunca vimos esse algoritmo. E como é que nós tentaríamos resolver esse problema? Vamos supor que nós temos que mudar todos esses elementos daqui. Eu vou dar 3 formas, né? Vamos supor que tem 3 pessoas tentando resolver esse problema. Eu vou dizer que um é naive, né? Que isso quer dizer ingênuo, um esperto e um preguiçoso, né? O primeiro é o naive, o segundo é o esperto, o terceiro é o preguiçoso. O naive, ele vai chegar nessa segtree, ele vai falar, ó, você quer mudar todos os elementos daqui para cá? Simplesmente use aquela operação que nós já criamos anteriormente, né? De fazer o set. Então nós vamos primeiro alterar o 4 em tempo log n, depois alterar o 1 em tempo log n, alterar o 5 em tempo log n, alterar o 9 em tempo log n. Então, se no pior caso nós tivermos que alterar o array inteiro, ele faria n log n operações, né? Então, vou deixar aqui 1, faria n log n operações. Que não é um tempo muito bom, né, para fazer um update. O cara esperto, ele pensaria o seguinte, ó, nós temos que alterar todos esses elementos aqui. Nós simplesmente alteramos eles aqui embaixo, né? Então, sei lá, nós vamos alterar aqui para 4, 4, 4, 4, todos para 4. E depois, quando nós formos subindo na segtree, nós vamos fazendo ajeitando ela de baixo para cima, né? Então, beleza, ajeitamos o primeiro layer, né? Agora vamos ajeitar o segundo layer. Beleza? Então, aqui o mínimo de 4 e 4 é 4. O mínimo de 4 e 4 é 4. O mínimo de 2 e 6. Então, vai continuar do jeito que está. Isso teria um tempo de O de n, né? Que nós temos que no máximo dar uma passada na nossa segtree. Como a segtree tem 2n elementos, isso daria um tempo de O de n. Vou botar o O aqui, mas dá para entender. E aí chega o cara preguiçoso. E a ideia do preguiçoso é o seguinte. Vamos supor que nós queremos alterar esse range aqui. A ideia do preguiçoso é muito esperta, e ela até dá muito mais trabalho de codar do que a do cara esperto, que é quando nós queremos fazer uma consulta de um elemento, o que é que nós fazemos? Sei lá, nós queremos saber qual elemento está nessa posição.
No nosso algoritmo, nós começamos de cima e vamos descendo na árvore, né, até chegar no cara. Então, se nós quisermos alterar um range inteiro, o que é que o preguiçoso vai fazer? Vamos supor que nós queremos dar um assign nesse range aqui para tudo ser igual a 4. Ele vai começar a descer. Desceu aqui. Ele vai dizer, beleza, todos os caras desse node aqui para baixo vão ser iguais a 4, né? Então ele vai deixar um 4 aqui. Beleza, ele vai descer de novo aqui. E aí ele vai, beleza, todos esses caras desse node aqui para baixo vão virar 4 também. Então deixa um 4 aqui. E a ideia é o seguinte. Nós deixamos dois 4s aqui nos nodes que estão cobrindo a árvore inteira, né? Então esse node cobre essa parte e esse node cobre essa parte aqui, né? A ideia é o seguinte. Quando nós queremos fazer uma carry sobre um certo cara, nós temos que descer, né? Então, quando nós descermos, nós vamos chegar aqui e esse node vai dizer, ó, eu tô com 4 aqui. Você tem que passar essa informação adiante. Aí a nossa árvore ela vai ser esperta, ela vai falar, beleza, eu vou passar essa informação adiante. E aí ele passa para baixo, né? Como o nome já diz, é uma propagação preguiçosa. Beleza, nós propagamos para baixo. O que não muda o nosso resultado. Por quê? Porque como esse node cobre esses 4 caras aqui, esses dois nodes aqui vão cobrir os mesmos 4 caras, né? Beleza. Nós descemos aqui. E aí, chegamos num node que tem uma propagação. Vamos propagar de novo, né? Propagamos. E agora nós chegamos na nossa base, né? Então, nós simplesmente fazemos a troca aqui. E, perfeito, conseguimos alterar. E aí, quando ele for subindo na árvore, ele já vai retornar o valor de 4, que é o valor atualizado. Então, é um algoritmo bastante inteligente ele vai deixando meio que as coisas no meio do caminho, né? Tipo, daqui para baixo vai ser 4, daqui para baixo vai deixando as coisas no meio do caminho. E no momento que você precisar, no momento que você precisar fazer uma consulta, ele vai descendo preguiçosamente, né? Ele deixa, beleza, vou deixar aqui, tô nem aí. Quando você precisar, você vai avisando aí pros caras de baixo, tá numa boa. E ele consegue fazer isso em um tempo de log n, né? Porém, tem uma coisa que nós não pensamos. No momento que nós botamos o 4 aqui, vamos supor que ao invés de nós queremos trocar para 4, o que não alteraria a segtree para cima, o 4, né? Porque o 4 é menor que 1. Mas nós queremos trocar todos esses caras aqui para menos 1. Vou apagar aqui para menos 1. Todos esses caras aqui para menos 1. Nós vamos botar o menos 1 aqui e o menos 1 aqui, né? Na nossa propagação preguiçosa. E quando nós queremos fazer uma carry do menor elemento do array inteiro, né? Então nós olharemos para esse node aqui e ele ainda está desatualizado. Então, além de nós termos que simplesmente fazer a preguiça e deixar o menos 1 ali, nós temos que, à medida que nós formos subindo, nós vamos atualizando, né? Então deixamos o menos 1 aqui, agora vamos atualizar isso daqui, deixamos o menos 1 aqui, vamos atualizar isso daqui, e agora a nossa segtree está funcionando com lazy propagation, né? Então, é isso a ideia básica. Agora vamos para o código, né? Eu já peguei a segtree aqui, cd pet cd mais segtree.cpp-os. Só para já deixar compilado aqui. Sim, não está funcionando porque eu já deixei aqui feito, né, o range set, que é a função que nós vamos criar, e para ela ler o coisa. Então, qual é a ideia? Agora nós temos que ter duas coisas. Nós temos que ter também uma operação preguiçosa, que eu vou chamar de lazy op, né, int a, int b. A nossa operação normal é o mínimo. Então, quando nós queremos fazer uma carry, nós fazemos uma carry de mínimo. E nós vamos também ter a lazy op, que vai ser a operação preguiçosa, a operação de assign, né? Então, qual vai ser a ideia? Nós vamos ter um elemento neutro aqui também,
que é basicamente se tem alguma coisa naquele array, né, naquela posição da nossa propagação lazy, né, que eu também vou criar um vector de int lazy aqui. Então agora nós temos duas informações. Nós temos a informação da segtree em si e nós temos um array auxiliar que é o array lazy, né, que ele vai ser responsável por armazenar aquela informação naquele node como nós mostramos, né. E também nós vamos ter um lazy neutro, que isso daqui basicamente significa não tem nada para ser passado para baixo. Basicamente isso. Então o nosso lazy neutro que nós vamos utilizar vai ser -1, né, aqui. E a operação neutra para a operação não, o número neutro para a operação de mínimo é o mais infinito, né, que eu deixei aqui como int max. Então show. Então nós vamos ver, beleza. Se b for lazy neutro, então isso quer dizer que nós não temos nada para passar para baixo, nós retornamos A. E se não, nós retornamos B. Que isso daqui quer dizer o assign, né? Nós vamos simplesmente trocar o que está em A para o que está em B. Ok. Agora vamos indo de função por função, né? Além do neutro, nós vamos ter que criar um lazy new, né? Lazy new, que eu vou deixar aqui com -1. E aqui nós vamos também fazer o assign, né, do lazy neutro, lazy new, que é um nome extremamente horrível para utilizar para uma variável, mas funciona. Então, nós também temos que criar o nosso array lazy, né, que nós vai ter um tamanho de 2n e cheio de lazy new. Isso quer dizer, não tem nada na nossa propagação preguiçosa, nós não alteramos nada. E quando nós vamos construir do mesmo jeito, né, nenhuma alteração. Ok. O set eu vou apagar essa função aqui, que nós não vamos mais precisar. Na verdade eu vou apagar tudo, para nós fazermos do início e irmos entendendo do início. Um dia meu computador estava descarregando, então tive que dar uma leve cortada aqui no vídeo para pegar o carregador. Então vamos continuar. Apaguei todas as funções porque nós vamos fazer do início, né? Então qual vai ser a primeira função que nós vamos criar? Vamos criar o range set, né? Que ele vai receber um int l, um int r e um int valor. E aqui, essa função ela vai fazer a alteração de todos os valores de L até R, de acordo com as operações que nós utilizamos aqui em cima, né? E como eu disse na aula passada, nós estamos usando a segtree recursiva, né? Então, vou criar aqui em cima logo. Todas as funções têm essa forma aqui. Int L, R, int valor. Esses são os parâmetros que nós estamos utilizando, que esses são seus parâmetros fixos, né? E também vai ter o x, que significa o node que nós estamos, o lx, que é a parte o lx e o lx e o rx, que significa qual é o range que esse node ele é responsável por, né? E nós vamos começar de 0 e descendo, né? Então esse lr valor 00 size. Pronto. Perfeito, né? Então, como é que vai funcionar o range set? A primeira coisa que nós temos que perceber é, se nós estamos em um range se nós estamos num range que nós não queremos, né? Então, se o range que nós estamos, né, o LX e o RX, está fora do LR, né? Então nós não queremos pegar isso daqui, né? E se isso daqui acontecer, isso é basicamente uma checagem se nós devemos ou não pegar esse node, né? Que isso significa que se nós pegarmos esse node, quer dizer que o LX e o RX está dentro do LR, né? Então, que é a checagem que nós vamos fazer agora. Se LX for maior ou igual que L e RX for menor ou igual que R, isso quer dizer que está dentro, né? Que eu vou botar aqui, está dentro. Então pegamos e aqui quer dizer fora, vírgula, não pegamos.
Show. Só para deixar o comentário aqui. Se nós pegamos, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos atualizar o lazy, né? Nós vamos simplesmente fazer o valor que nós estávamos lá, né? Então, nós vamos chegar naquele node e vai dizer, beleza, nós vamos mudar tudo daqui para baixo para esse valor, e é basicamente isso. Mas nós temos que pensar uma coisa. Se antes nós já tivermos alguma coisa nesse elemento da nossa lazy propagation, nós temos que fazer a operação com esse valor, né? Então isso vai ser lazy op de lazy x, que era o que estava lá antes, com um valor. No caso do assign que nós estamos fazendo, ele vai simplesmente trocar lazy x, vai virar valor. Mas se nós estivermos trabalhando com alguma soma ou com alguma outra operação, ela ia realizar a operação sobre o que já estava lá antes e o valor que nós estamos querendo colocar, né? E também nós vamos botar aqui segx, a operação lazy de segx e valor. Nós vamos estar atualizando também o valor do node em si na nossa árvore de segmentos. E nós vamos retornar, né? Show, perfeito. E se ele não está fora nem está dentro, isso quer dizer que ele tem, assim como nós vimos na aula passada, que alguma parte está fora e uma parte está dentro. Então nós simplesmente chamamos de um lado e do outro, né? Rx, nós vamos pegar a metade e nós vamos simplesmente dar um range set aqui de L para R, valor do filho da esquerda, de LX para mid e do filho da direita 2x mais 2 mid rx. Perfeito. Então isso quer dizer que tem alguma interseção, né? Então nós chamamos para os dois lados. E exatamente como nós estávamos fazendo a carry na aula passada. E como eu mostrei, quando nós fazemos a atualização do valor, à medida que nós formos subindo da árvore, então à medida que nós formos saindo da recursão, nós vamos atualizando, né? Segue de x é lazy, segue de x é lazy op entre o que estava lá em segue x e lazy x, né? Então nós vamos aplicar a operação sobre o node, sobre o que estava na nossa propagação preguiçosa, né? Então se tiver, como nós fizemos a troca, nós vamos fazer a troca no node em si agora, não só deixar lá armazenado no vetor lazy. E nós também temos que pegar a operação, né, do filho da esquerda com o filho da direita. Então nós vamos pegar o mínimo entre o filho da esquerda e o filho da direita e depois nós vamos aplicar a operação preguiçosa sobre o elemento que estava lá na nossa lazy propagation, né? Que caso não tenha nada na lazy propagation, que foi exatamente o caso que eu botei aqui do lazy igual a neutro, ele não vai fazer operação nenhuma, né? Que nós vamos deixar um -1, que isso quer dizer não tem nada para ser feito. Perfeito. Eu acho que esse range set está funcionando, né? E beleza. Vamos criar agora uma função de propagação, né? Para facilitar a nossa vida. Vou criar aqui em cima void propagate, que toda vez que nós entrarmos numa função, isso vai ser só para agilizar o processo, né? Nós vamos jogando o negócio para baixo. Ao invés de deixar só lá naquele node, como nós mostramos, nós vamos jogando para baixo. Então, vamos fazer isso daqui. Nós vamos receber um int x, um int lx e um int rx. Como toda função da nossa segtree sempre recebe esses três parâmetros. Então, se nós estamos no node x, a primeira coisa que nós vamos checar é se isso é uma leaf, né? Então, se isso é uma folha, nós não fazemos nada, né? Não tem como propagar para baixo de uma folha, já que ela não tem filhos. E se não for uma folha, nós vamos simplesmente propagar para baixo. Então isso daqui vai ser o filho da esquerda, né? Então nós vamos fazer a operação preguiçosa entre segue do que já estava lá e de lazy de x. Então isso é fazer a propagação para baixo, né? Para o filho da esquerda. Agora nós vamos fazer para o filho da direita, que vai ser lazy op entre segue de 2x mais 2, né, que é o que já estava lá, e lazy de x. Porém, quando nós fizermos a propagação preguiçosa no node, nós também temos que atualizar
o valor da propagação preguiçosa naquele ponto, né? Porque nós queremos continuar propagando para baixo à medida que nós formos descendo. Então nós passamos a informação para o filho e agora, quando nós chegarmos no filho na próxima iteração, nós queremos passar a informação para baixo de novo. Então nós temos que também atualizar o lazy do filho, né? Que é lazy op entre lazy de 2x mais 1 e lazy de x, e também passar para o filho da esquerda e para o filho da direita. Só repetição de código aqui. Lazy op entre lazy de 2x mais 2 e lazy de x. Beleza. Nós passamos a informação para o filho de baixo agora. E vamos supor que nós estamos voltando naquele node. Nós não fizemos nenhuma alteração no lazy de x. Então, no momento que nós passarmos de novo naquele node, nós vamos ter que propagar de novo. Então, nós vamos botar, meio que dizer que, beleza, a partir de agora não tem mais nada para ser feito lá. Na próxima vez que nós passarmos por esse node, já propagamos para baixo, não importa. Ok. E essa função, ela quanto mais vezes nós utilizarmos, melhor, né? Que nós não temos que ficar propagando. Então, já vou botar aqui propagate x, lx, rx. Então, toda vez que nós entrarmos em qualquer função, então eu vou botar também lá na função de carry. Toda vez que nós entrarmos na função, nós vamos começar a propagar para baixo. Ok, fiz o range 7 aqui. E agora nós vamos ter a carry, né? Que a carry vai ser simplesmente entre um int l e um int r, né? E int l, int r, perfeito. E como eu disse, toda função da nossa segtree tem essa forma, os parâmetros que nós já passamos de antes, mais um outro que nós estamos e a parte que ele toma conta, né? Então nós vamos aqui dar um return de carry, de l, de r, de 0, de 0, de size, perfeito. Como é que vai funcionar a carry? Nós vamos fazer a propagação primeiro, né? Porque não faz mal a ninguém e vai otimizar o nosso código. E, bom, como é que nós pegamos a carry? Nós fazemos literalmente a mesma coisa daqui de cima. Se está fora, nós não pegamos, né? Então, se está fora, eu vou só copiar aqui. Se está fora, nós não pegamos. Se está dentro, nós pegamos, né? Se está dentro, nós fazemos... nós vamos simplesmente retornar o valor que está lá. Return segdx, que é o valor que está lá. E se não tiver nada, se nós estivermos fora, nós vamos retornar o elemento neutro, né? Porque a carry agora nós estamos só pegando o mínimo entre os caras. Beleza. Porém, se não tiver, aí nós temos que olhar para um lado e para o outro. Então vamos criar o mid aqui, né? E nós vamos ter uma resposta da esquerda, que eu vou chamar de hasLeft, né? Que vai ser, nós chamamos a carry para int lr, porque eu estava fazendo na função errada. Enfim, me desculpa, gente, era para ser aqui na carry. De lx, 2x mais 1, de lx para mid, né? E hasR vai ser a carry do lado direito. Então nós vamos pegar a resposta do filho da esquerda, pegar a resposta do filho da direita e simplesmente retornar, né? Perfeito. Nós temos em hasL, que é hasLeft, que é a resposta do filho da esquerda, e hasR, que é a resposta do filho da direita, né? Então a resposta final vai ser, nós realizamos a operação, que no caso seria o mínimo entre hasL e hasR, né? Então nós vamos pegar o mínimo entre o filho da esquerda e o filho da direita. Porém, vamos lembrar que ainda tem um cara preguiçoso lá dentro, né? Então nós vamos pegar a lazy op entre has e lazy de x, né? Que vai ser, beleza, nós pegamos a resposta dos filhos, agora nós ainda temos alguma coisa ali, sei lá, vai que ele está fazendo um assign, está fazendo alguma operação, nós temos que aplicar essa operação em cima da nossa resposta, né? Que é a operação que está armazenada no array preguiçoso. E nós vamos retornar res, né? Acho que está funcionando. Vamos testar. Show, perfeito. Vamos pegar aqui o código. Três, quatro, quatro, zero. Então vamos submeter, né? Submit.
Submit. Se a internet colaborar, né? Vamos lá. E por favor que dê certo, né? Reunião teste 50, aceito. Show, perfeito. Então nós acabamos de fazer a nossa segment tree com lazy propagation. Eu vou deixar os códigos do tanto da segtree normal. Eu vou deixar o meu GitHub na descrição, que além do código da segtree tem algumas outras estruturas de dados e algoritmos que são importantes para competição de programação. Mas eu vou deixar o da segtree em si para ser mais fácil. Então é isso, gente. Obrigado a quem assistiu até por aqui. E tchau.